Olá a todos vós! No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre a questão do sola escritura do Lutero. Basicamente, quando o sola escritura prega que somente a escritura ou a Bíblia é válida lá como meio de salvação, basicamente negando toda qualquer outra fonte, e também que tudo que está na Bíblia é verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Basicamente, aparenta ser uma coisa boa, mas no fundo não é tanto. E eu estou aqui com a própria escritura, que é o Novo Testamento, e ler uma passagem aqui para vós. Aqui, na verdade, eu estou com passagem aqui. Vou ler aqui em francês, aqui, porque eu gosto desse aqui. L'amour Simon passion, e est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvénience. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'implore pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Basicamente é a passagem que se lê nos casamentos sobre o amor. Mas geralmente acredito que vós está mais acostumados a ver assim, dos filmes. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It's not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It's not irritable or resentful. It does not rejoice or wrongdoing, but rejoice with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things, love never ends. Basicamente aqui diz que o amor é paciente, bondoso, o amor não inveja, não se irrita, não é arrogante, não é rude e não insiste no seu próprio caminho, não é irritável, não guarda mágoa e não se alegra nos próprios malfeitos, mas se alegra com a verdade. O amor suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e suporta todas as coisas. Basicamente, isso propriamente a própria escritura contradiz só a escritura nessa passagem. Se o amor é paciente e bondoso, e não é arrogante, impor qualquer coisa a alguma pessoa violaria a própria passagem aqui. Basicamente, impor a sola escritura a alguém que não acredita na sola escritura, basicamente seria ser arrogante com a pessoa, né? Seria impor o seu próprio caminho, insistir em impor o seu próprio caminho, que diz que o amor não insiste em impor o seu próprio caminho. E basicamente, quando alguém não acredita na escritura, muita gente se irrita das indústrias. E basicamente aqui diz que o amor não se irrita, ele não guarda mágoa lá. E não se regozija nos seus próprios malfeitos. Basicamente, muita gente se regozija quando alguém acredita, lá converte pela sua escritura, mas isso aí é contra a própria escritura. Basicamente assim. E o amor suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas e suporta todas as coisas. Basicamente, se ele suporta todas as coisas, ele suporta a pessoa que não acredita na sua escritura. Que acredita em todas as coisas significa que tudo que é bom acredita, mesmo que fora da escritura. E espera todas as coisas, né? Basicamente. E o amor nunca acaba. Basicamente, a própria escritura lá prega o amor, e o amor é assim, deixar a pessoa livre para escolher o que quiser, sem impor, sem ameaçar. Basicamente, o Jesus ele quer que as pessoas escolham ele por livre e espontânea vontade, se oferecendo, e não obrigado, com medo. Basicamente assim. Agora, um exemplozinho de como encontrar coisas que podem melhorar a relação com Deus fora da Escritura, que é o que o fora da Escritura não aceita. Basicamente, olha, isto aqui é o calendário bíblico lá, que tem a Escritura aqui, com as datas aqui, para ler, eu já estou no mês de julho lá, as passagens da Escritura e exemplos de cristãos que viveram a passagem da Escritura. Os exemplos de cristão que viveram a passagem da Escritura não estão na Escritura, portanto não encaixaria no solo da Escritura. Basicamente assim. E isto aqui é aquele desenho que eu falei, de Tsubasa Chronicles. Basicamente esse Shaoran, que ele faz praticamente tudo para salvar essa garota aqui, a Sakura. Tudo mesmo. Até o preço que ele paga é que ela nunca mais vai lembrar que ama ele. Né? E ele não se importa, o importante é salvar pessoa. Certo. Agora temos este evangelho aqui, evangelho de Pedro de Sofia, que é o que fala na deusa Sofia. Basicamente, o próprio livro aquele já começa explicando o tudo, porque ele é comentado.
Basicamente, tem uma passagem daqui. Nas 13 metanóias iniciais e nas invocações à luz subsequentes, estão simbolizadas as condições necessárias para a progressiva ascensão da alma em suas 5 principais etapas, até a libertação final e retorno ao seu lugar de origem. Esse processo é geralmente descrito como a jornada da alma na qual todos nós estamos engajados. A alma desse seu lugar de origem, depois de uma longa jornada, volta à situação inicial da glória na luz divina. Esse mito é comum a outras cosmogonias da tradição cristã, como a parábola do filho pródigo e o hino da pérola. Basicamente, aqui diz o mito da Sofia, até porque mito é porque a Sofia é a personagem de uma parábola, os arcontes também são personagens de uma parábola. Basicamente, não é uma parábola, é um mito, porque ao invés de ele usar as coisas do povo, como o filho pródigo do semeador, ele cria uma cosmogonia, um universo lá com as potestades e os personagens lá. Basicamente seria a questão do que os romanos faziam, os gregos, as mitologias lá, e o que os animes fazem, eles criam um mundo fictício, com os personagens fictícios para dar uma lição de moral às pessoas humanas. Basicamente, vou ler aqui a comparação que ele diz. A parábola do filho pródigo parece ter como objetivo a apresentação em forma simplificada da realidade que a vida humana, como tudo que existe no mundo, a manifestação ocorre em ciclos. Assim, o filho mais novo sai da casa do pai, vai para uma terra distante e, depois de dissipar sua parte da herança e de várias peripécias, retorna ao seu lar. A primeira etapa do ciclo é a descida até o ponto mais denso da matéria, representado pelo filho pródigo alimentando porcos. Quando se dá conta da situação degradante em que se encontra, ele desperta e decide voltar para casa, iniciando então o ciclo de retorno. Ao chegar a casa, é recebido como grande festa, com generosidade magnânima. O pai manda vesti-lo com a melhor roupa e entrega-lhe o símbolo de poder, as sandálias que o capacitarão a trilhar o próximo ciclo da manifestação e um anel indicativo da condição bem-sucedida do ciclo. Agora ele vai falar da outra parábola parecida, outro mito, que é o hino da pérola, que também está numa apóstola. O hino da pérola contém muito mais detalhes e parece ser dirigido aos buscadores que já foram tocados pela realidade espiritual. Esse texto parece ter como objetivo apresentar, na forma alegórica da linguagem sagrada, alguns detalhes reveladores sobre a jornada. Nesse época, o herói, um jovem nobre, recebe seu pai a missão de ir até uma terra distante, identificada como o Egito, o mundo da matéria, onde deverá apossar de uma pérola preciosa guardada por um dragão. O jovem envolve-se com os nativos, come seus alimentos e absorve as vibrações pesadas do mundo, e se esquece de sua missão. Mais tarde, com a ajuda de um mensageiro divino, uma águia, recorda-se do propósito de sua vinda à terra distante. Depois de muitas peripécias e perigos, consegue finalmente apossar-se da pérola preciosa, o conhecimento espiritual, basicamente, que é o simbolizado, guardado por uma serpente atemorizadora. Retorna então ao reino do pai, onde recebe sua veste e manto de luz, bem como os tesouros que havia deixado para trás ao iniciar a jornada, também fechando o ciclo. Em ambos os casos, a história tem como objetivo mostrar o ciclo deve ser completado, com o herói voltando para o ponto de partida numa volta mais elevada de espiral do progresso infinito. Esse herói nada mais é do que a alma humana que cumpriu sua missão de acordo com o plano divino. Basicamente, o hino da pérola e a parábola do filho pródigo são a mesma coisa, só que o hino da pérola é um pouquinho mais avançado, baseado para quem já está mais dentro da espiritualidade, enquanto que a filho pródigo é mais simples, mas é a mesma coisa. E agora o tal do Pir Sofia. No texto de Pir Sofia, o relato da jornada da alma tem como objetivo ainda mais elevado que as duas alegorias anteriores. Parece ter uma representação do processo de transformação interior com suas concomitantes iniciações, culminando com a derradeira iniciação que transforma o ser humano num mestre de sabedoria. Daí a linguagem extremamente hermética para um texto esotérico. Basicamente, hermético baseado no hermetismo de Hermes Trismegisto, né? Esse livro também mostra o segredo para ingressar no Tesouro da Luz, que seria o Reino dos Céus, os Evangelhos Sinóticos e a Vida Eterna do Evangelho de João. Basicamente, questão de nomenclatura. Aqui já começa logo explicando o mito de Sofia, já para deixar claro que é uma história, né? Por que Jesus nos transmite ensinamentos tão profundos através de um mito? Obviamente, porque esta é a forma tradicional mais apropriada para ministrar esse ensinamento tipo transformador. Portanto, por trás de um mito há sempre uma importante experiência interior. O objetivo do mito. As ações do mestre têm objetivos mais amplos do que conseguimos perceber. Vimos que a forma como o texto é apresentado tem um importante valor pedagógico, servindo como instrumento para o seu desenvolvimento de discernimento e instrução dos discípulos. Porém, seu objetivo maior é, sem dúvida, a transmissão de seu conteúdo, a instrução sobre a meta final de todo ser humano, ou seja, retorno da alma à casa do Pai. A cena é simbolizada pelas metanóias e Sofia, por ter pecado e deixar sua região de origem sem seu par, com transformações interiores, vai vencendo progressivamente os apegos às coisas do mundo, reorientando sua mente da gratificação de sua natureza inferior para a realidade, o mundo luz. Os dois principais personagens do mito são o próprio Jesus e a Sofia.
papel de Jesus parece mudar a todo instante. Em determinado momento ele é o mestre, ministrando instruções aos seus discípulos, descrevendo aventuras e desventuras de Pisofia. De repente ele passa a ser um co-protagonista da história, atuando em diferentes níveis, ajudando Pisofia a sair do caos. Nesse caso, Jesus simboliza a natureza superior tríplice do homem, enquanto a Pisofia simboliza a unidade de consciência da natureza inferior, a alma. A natureza superior, Jesus é o salvador da natureza inferior, porém os dois fazem parte de uma mesma unidade. A salvação da alma correspondente à glorificação da individualidade. Para que se possa entender a razão de Jesus ser apresentado como Pai Sofia, é necessário retornar ao início do texto, quando Jesus explica a seu discípulo que havia sucedido com ele por ocasião de sua ascensão ao céu e retorno 30 horas mais tarde em voo de luz. A saga de Pisofia sendo apresentada por seu pai, retornar à região original, parece ser uma forma velada de expressar o processo de revisão pelo qual Jesus, por ocasião de sua iniciação suprema, descortina a jornada que efetuou a alma. Basicamente isso. Na alegoria, Jesus é o aspecto da alma que permanece nos mundos espirituais, enquanto Pisofia, seu pai, é o aspecto da alma que realiza a grande peregrinação pela matéria. Se entendemos a alma como nosso centro de consciência, então é possível perceber que somente quando não mais nos identificamos com o nosso corpo e aspectos de nossa natureza inferior, é que será possível a união inconsciente com a nossa natureza divina. Esta união é representada no drama de Pisofia como seu retorno ao 13º Aeon, seu lugar de origem, concomitando com a apoteótica subida ao céu de seu aspecto superior, Jesus. Visto sobre outro ângulo, contra a interação dessa dualidade funcional, eu superior e inferior, possibilita que alcancemos a consciência de nossa unidade existencial. No texto, ocorre depois de 24 etapas no caminho de transformação interior da Pisofia, a libertação da personalidade do caos da matéria, ocorre simultaneamente com a glorificação da individualidade que reassume a plenitude de sua consciência e os poderes divinos. O nome Pisofia é um importante chave para entender seu papel no mito. Pis e Sofia são os nomes do primeiro e do último Eons femininos da Dodecada. Né? Os outros 4 Eons são esperança, amor, compreensão e felicidade. Pis em grego significa fé, mas não fé cega, e sim a fé ou total convicção divino conhecimento direto. Sofia significa sabedoria. Aí aqui fala da cosmologia, basicamente os planos do inefável, plano de da luz, plano astral, plano material. Basicamente, a questão dos arcontes é a questão dos pecados. Basicamente, os 12 arcontes seriam a ira, a gula, a raiva, que se materializam em pessoas, né? Em entes potestades. E o monstro de leão seria basicamente a falsa luz, que seria uma aula, que aparente que dá prazer, basicamente seria uma falsa luz, que na verdade rouba a luz que a pessoa tem. A Pisofia sem luz seria a pessoa que já caiu na depravação lá e perdeu toda a sua virtude e se arrepende e olha para a luz do alto, ou Deus, o que se esperar, e ele manda o Salvador lá, que recupera a luz de volta e recoloca no lugar de origem. Basicamente, as pessoas começam no alto de Deus e vão cair para depois voltar. Basicamente, aqui é bem grande o livro aqui, ele tem a explicação todinha primeiro e comentários, mais de 300 páginas. Basicamente, é um evangelho só esse aqui, que foi apócrifo, mas é um dos mais famosos. E basicamente é uma parábola, essa aqui é basicamente uma parábola, só que não é uma parábola porque não é coisas do dia a dia, é basicamente com as coisas mitológicas, cria uma cosmogonia todinha para explicar a mesma história do filho pródigo. Só que aqui é muito mais delineado até, para quem consegue entender, as coisas assim. Então, dizer aceitar só a escritura seria jogar fora toda a sabedoria que está aqui, que é basicamente a mesma da escritura, só que mais explicada. Então, não é uma boa ideia. Agora temos aqui o tal do apócrifo da Bíblia. Muita gente do Sol da Escritura diz que isso aqui é apócrifo e condena só por ser apócrifo, sem nem dar uma olhada no que tem escrito aqui. Então, para quem não conhece, há um livro muito bom que é totalmente compatível com a Bíblia normal, que seria o Pastor de Hermas. Eu não sei por que não colocaram, mas vou ler aqui umas partes aqui, ó. E eu respondi a ela: Senhora, se eu pequei diante de vós, dizei como fiz isto, onde, quando, e aqui eu já proferi alguma palavra imprópria ou indecente a vós.
Eu não sempre vos considerei uma dama, nem sempre vos respeitei como uma irmã, por que pensais essas coisas perversas a meu respeito? Basicamente, a senhora acusou ele de pecado, né? Aí, ela então, rindo para mim, disse: o desejo de maldade cresceu em teu coração. Não te parece uma coisa má que um homem honrado tenha um desejo pernicioso crescendo em seu coração? Isso é de fato um pecado, e um pecado muito grave, pois um homem honrado pensa no que é correto. E se ele fizer isso, estará seguindo o caminho correto e terá o Senhor no céu favorável a ele em todas as coisas. Mas aqueles que têm pensamentos pecaminosos atraem a morte e o isolamento, especialmente aqueles que adoram o mundo presente, se alegram suas riquezas, sem considerar as boas coisas que ainda virão. Suas almas vagueiam e não sabem onde devem firmar. Este é o caso daqueles que têm uma mente dividida, que não confiam no Senhor e que menosprezam e excluem a própria vida. Mas se orares para o Senhor, Ele irá sanar teus pecados, os de toda a tua família e de todos os teus antepassados. Basicamente, isso é aquela mesma coisa que Jesus diz no Evangelho, se olhares para uma mulher com intuito possuída, já cometerá adultério em seu coração. Basicamente, aquela da mais delineada, é a mesma coisa. Né? Também. Agora tem uma coisa que... eu lembro que todos vós que já leste a Bíblia, basicamente, o mesmo que não lê já deve falar da parábola lá da semente. A semente que caiu em terra boa e produziu frutos são aqueles que ouvem a palavra e se alegram. Aquelas que caíram no meio dos espinhos são aqueles que ouvem, mas são sufocados. À beira do caminho, o diabo leva. Basicamente, aqui no Pastor de Hermes temos a mesma ideia, mas melhor delineado numa parábola bem mais, podemos dizer assim, mitológica. É a mesma ideia, mas aqui é mais explicado. Olha. Vou aqui, olha, a passagem, parece que eu marquei errado. Aqui. O lugar do lado direito é para aqueles que já alcançaram a Deus e que sofreram em seu nome, mas ainda há muitos para fazeres antes que possas te sentar com eles. Eu respondi a ela: Senhor, posso saber pelo que eles passaram? Ela respondeu: sim, eles enfrentaram animais selvagens, castigos, prisões e crucificações em seu nome. Por isso é que a mão direita da santidade pertence a eles e a todos que sofreram em nome de Deus, e a esquerda pertence ao resto. Mas basicamente não era bem isso aqui. Pronto. Aqui é a parábola da torre. Não vejo diante de ti uma grande torre construída sobre a água com tijolos brilhantes? A torre foi construída sobre uma praça por esses 6 jovens que vieram com ela. Milhares de outros homens levaram pedras. Alguns retiraram-na de abismo, outros da terra, e entregaram a esses 6 jovens que as usaram para construir. As pedras retiradas do abismo foram todas utilizadas na construção. Elas foram polidas e os tijolos feitos com elas possuíam o tamanho exato um do outro, de tal forma que não havia nenhum vão entre suas juntas. Assim, toda a torre parecia ter sido construída a partir de uma única pedra. Quantas pedras que foram retiradas do chão, algumas foram rejeitadas e outras foram aproveitadas na construção. Das pedras que foram rejeitadas, algumas foram eliminadas e jogadas longe da torre, mas muitas ficaram ao redor delas sem nenhuma utilidade para a construção. Pois algumas delas eram irregulares, outras apresentavam rachaduras, outras eram brancas e arredondadas, impróprias para a construção da torre. Eu vi as pedras que foram jogadas para longe da torre e caíram ao longo da estrada. Elas não permaneceram ali, foram retiradas do caminho e levadas para um lugar deserto. Eu vi algumas dessas pedras sendo atiradas em fogueiras, outras caíram perto da água, embora elas não pudessem rolar sozinhas, percebi que elas poderiam cair na água. Quando ela me mostrou essas coisas, ela partiu, mas eu disse a ela: Senhora, o que ganha ao ver essas coisas e não entender o que elas significam? Ouvi, portanto, que eu direi sobre a palavra da torre. É a mulher explicando. E depois disso, não me aborreço mais com a revelação. Quanto à torre que vês construída, sou eu mesma, a saber, a igreja, que aparece a ti, tanto agora quanto em momentos futuros. Portanto, pergunta o que quiseres sobre a torre e eu revelarei a ti, para que possa te alegrar. E eu disse a ela: Senhora, já que me considerais digna de receber de vós a revelação sobre todas as coisas, dizei para mim. Ela me respondeu: Tudo que for apropriado será revelado a ti. Apenas entregue teu coração ao Senhor e não duvide do que irás ver. E eu perguntei a ela: Senhora, por que a torre foi construída sobre a água? Ela respondeu:
Eu falei antes que és muito inteligente para questionar sobre a construção, portanto saberás a verdade. Ouve então porque a torre construiu sobre a água, porque tua vida é e será salva pela água, pois ela foi fundada pela palavra daquele que é todo-poderoso e nobre, e é sustentada pelo poder visível pela virtude de Deus. Eu respondi a ela: essas coisas são muito admiráveis, mas senhora, quem são aqueles 6 jovens que construíram? Eles são, disse ela, os anjos de Deus, os primeiros escolhidos, a quem o Senhor confiou todas as suas criaturas para que elas fossem formadas e desenvolvidas, e para governar sobre elas. Por meio deles é que a construção da torre será concluída. E quem são os outros que trazem as pedras para eles? Eles também são anjos santos do Senhor, mas aqueles 6 são melhores do que eles. Portanto, quando a construção da torre terminar, eles festejarão da torre e louvarão a Deus, porque a estrutura da torre será concluída. Então eu disse a ela: gostaria de saber sobre as pedras e seu significado. Ela me respondeu: ouve agora sobre as pedras que estão na construção. Os tijolos brancos com encaixe perfeito são os apóstolos, bispos, doutores, ministros que, através da misericórdia de Deus, existiram, governaram, ensinaram e ministraram com santidade e humildade aos eleitos de Deus. Tanto aqueles que descansam em Deus, quanto aqueles que ainda vivem, aqueles que vivem em harmonia, que estão em paz consigo e que deram atenção uns aos outros. O que torna o encaixe entre eles perfeito é a construção da torre. As pedras são retiradas do abismo na construção, quando o encaixe se adapta às outras pedras que já assentadas, são aqueles que já descansam junto a Deus e que sofreram defesa do nome do Senhor. E o que são as outras pedras, Senhor? Aquelas que vieram da terra. Quero saber o que elas são. Ela respondeu: as pedras que ficam no chão e não foram polidas são aqueles que Deus aceitou, porque eles seguiram a lei de Deus e guiaram suas ações de acordo com seus mandamentos. As que foram usadas na construção da torre são os novatos na fé e os crentes. Eles são aconselhados pelos anjos a fazer o bem, porque não há maldade neles. E quem são aqueles que foram rejeitados, que foram deixados ao lado da torre? Eles são aqueles que pecaram e que querem se arrepender. Por isso é que eles não foram colocados muito longe da torre, porque eles serão úteis à construção caso se arrependam. Caso eles se arrependam, eles vão se fortalecer na fé, isso se eles se arrependerem agora, enquanto a torre está sendo construída, pois se a construção terminar, não haverá espaço para eles e eles serão rejeitados. Só tem o privilégio de entrar na torre quem está fora dela neste momento. Gostaria de saber quem são aqueles que foram eliminados, foram afastados da torre. E eu disse: eles são os filhos da maldade que acreditavam apenas na hipocrisia e não abandonaram os caminhos da perversidade. Por isso é que eles não devem ser salvos. Eles não servem para a construção por conta dos seus pecados. Por isso é que eles foram eliminados e afastados por causa da ira do Senhor, porque eles o provocaram. Quanto às outras inúmeras pedras que vistam na torre, mas que não foram usadas em sua construção, que estão polidas, elas são aqueles que conheceram a verdade, mas que não a seguiram nem se uniram aos santos, portanto elas não foram aproveitadas. Aqueles que têm fissuras são aqueles que guardam em seu coração a discórdia com os seus semelhantes, que não vivem em harmonia. Aqueles são cordiais quando estão junto a seus irmãos, mas assim que se separam, o mal persiste em seus corações. Essas são as fissuras apresentadas naquelas pedras. Aquelas que estão desfiguradas e pequenas são aqueles que creem, mas que ainda estão cheios de maldade, por isso é que estão desfiguradas e não são perfeitas. Mas são as pedras brancas e redondas, que elas não são declaradas como sondadoras. Esses são aqueles que têm fé, mas que estão ligados às riquezas do mundo presente. Por isso, quando surge algum problema para defender suas riquezas e negócios, eles renegam o Senhor. E eu perguntei a ela: quando eles serão úteis ao Senhor? Quando eles não tiverem mais as suas riquezas, disse ela. As riquezas pelas quais eles se encantam, somente então eles serão úteis ao Senhor nessa construção. Por isso, assim como a pedra redonda, a menos que seja polida, não pode se transformar em um tijolo, assim são as riquezas deste mundo, a menos que elas sejam anuladas, não serão úteis ao Senhor. Quanto aos restos das pedras que vi jogadas para longe da torre, que se espalharam pelo caminho, que sumiram em lugares desertos, elas são aqueles que já acreditaram, mas que por conta de suas dúvidas abandonaram o caminho da verdade, pensando poder encontrar um caminho melhor. Eles vagueiam e são infelizes, seguem por caminhos erros. Quantas pedras caíram na fogueira e foram queimadas, elas são aqueles que se afastaram para sempre do Deus vivo. Nunca passou em sua mente que pudesse se arrepender por conta do apego que tem por sua luxúria, das perversidades que comete. E o resto que caiu perto da água são os que receberam a palavra e quiseram ser batizados em nome do Senhor, mas que observaram a grande santidade vivida pela verdade, desistiram e voltaram a seguir suas vontades perniciosas. Basicamente, aqui rola bastante essa parábola da torre, conta também sobre as virgens, que na verdade são as virtudes, castidade, obediência, humildade, e das mulheres de preto, que são, na verdade, a luxúria, são os pecados. Aqui, basicamente, seria uma cosmogonia, mesma história lá da parábola da semente, lá, basicamente, mesma história lá da parábola da semente, que é boa, mas aqui é mais elaborado, mais explicado e mais didático. Por isso, eu acredito que isso aqui realmente é o mesmo valor que a escritura, até um valor melhor, porque é mais fácil de entender.
também. Agora, se vós vistes a minha explicação do camelo que se passa pela agulha, que é um camelo de verdade, com a mulher por em cima, e a agulha de costura que cresce. Essa é a explicação do livro apócrifo chamado Atos de Pedro e André. Basicamente, dá para explicar isso sem o apócrifo, mas teríamos que pensar não na literalidade, sim numa exploração mais simbólica. Já me foi dita aqui por algum bom amigo aqui a explicação dessa parábola. Basicamente, um amigo espiritual, né, do outro lado. Mas eu vou ler aqui o que ele disse aqui para mim. Não sei se vós acreditareis. Muito desse pode ser até contrário ao que eu penso, mas é bom dizer todas as versões para não garantir para não garantir que eu não estou impondo nada. Eu vou dizer a versão. Eu praticamente não concordo com essa versão aqui, mas cabe a mim dizer todas as versões e cada um escolher o que quiser. Parábola do jovem rico. O camelo representa o pecador impuro que faz toda sorte de coisas abomináveis a Deus. A agulha simboliza o caminho estreito ou a purificação necessária para a pessoa pecadora impura santificar-se. O jovem rico representa aquela pessoa muito virtuosa que ama a Deus e faz orações bonitas. Está sempre na igreja, respeita o próximo, procura sempre falar sobre Deus, evita o pecado antes mesmo de ser tentado, ou seja, aquela pessoa lá que sabe que vai fraquejar durante a tentação, então ela impede que a oportunidade de pecar ocorra, ela impede a tentação de ocorrer. Basicamente assim. É como aquela pessoa lá que sabe que se for beber, não vai conseguir beber moderadamente, então ela não prova nenhuma gota. Basicamente seria isso. Ela faz tudo isso, pois é grata a Deus por ter abençoado a sua vida. Assim, pecar e fazer coisas erradas seria arriscar perder a sua fortuna. Basicamente, a fortuna não precisa ser o dinheiro, pode ser uma questão de segurança na vida, pois por haver desagradado a Deus. Ou seja, ele não peca, não faz coisa errada, porque ele não tem medo de desagradar a Deus e Deus tirar a fortuna, ou seja, a segurança dele. Assim, Deus para ele era o pai que dá tudo que a pessoa deseja, contanto que o filho seja uma pessoa boa e siga o que é certo. Por isso, o jovem rico respondeu que já guardava os mandamentos desde criança. Ao dizer que ele devia doar os bens que tinha aos pobres, ele saiu triste, pois era muito rico. Na verdade, Jesus destruiu a imagem de Deus que o jovem rico tinha, pois ele pensava que o Deus queria uma vida feliz para seus servos. E quanto mais riqueza, mais fé ele teria, pois mais motivos para agradecer a Deus. Perder o dinheiro, perderia a motivação para observar os mandamentos. Basicamente é porque ele associava a Deus a uma vida boa, vida fácil, vida tranquila, e Deus abençoando, e não o que Jesus pregava, uma vida de sofrimento, essas coisas. Basicamente, ele é o oposto do Jó. Apesar de parecerem iguais, eles possuem uma diferença fundamental. Olha. Basicamente, antes do Jó ser tentado e o jovem rico antes de falar com Jesus, eles eram praticamente iguais. Para o jovem rico, Deus garante a segurança. Para o Jó, tudo é de Deus, se ele deu, pode tirar. Ou seja, o jovem rico era o que o inimigo alegou que Jó fosse. Lá na questão do Jó, o Jó foi tentado porque o inimigo alegou que o Jó era virtuoso, também que Deus tinha dado tudo para ele, tinha dado riqueza, não faltava nada, tudo, tinha uma vida abençoada, tudo dando certo. É óbvio que ele ia se voltar para Deus para agradecer. Aí, se tirasse tudo, ele ia revoltar, blasfemar, é o que ele alegou. Basicamente, ele devia ter alegado o jovem rico aqui, que era o que ia acontecer, mas o Jó não. Ou seja, ele alegou que só servia a Deus porque teve uma vida boa. Lembrando que a riqueza aí não necessariamente é dinheiro. Pode ser um dom de Deus, como facilidade para estudar, pais amorosos, infância sem sofrimento, vida sem preocupações, enfim. Exemplificando, uma pessoa que cresceu indo à missa, vamos dizer que ela seja católica, porque eu também sou católico, falo esse bem, constantemente, empenhando-se na catequese, fazendo curso bíblico, lendo vários livros, mesmo estudando em escolas públicas, para valorizar o ensino, e estudar não tem casa, tem pais amorosos, pensa sempre no que tem, não no que falta, é visto como uma pessoa de conhecimento, nunca provou álcool ou drogas, sempre rejeitando, sem sequer dar a chance de experimentar as tentações, consegue elaborar ações bonitas e bem fundamentadas, sabe explicar várias coisas religiosas. É óbvio que essa pessoa vai querer agradecer a Deus essa bênção como forma de garantir que não acabe. Esse seria o jovem rico. No caso, o jovem rico com vida abençoada, ou seja, não sofrida, não necessariamente com rico. Por isso que o inimigo alegou a Deus de Jó. Ou seja, Jesus está querendo mostrar que o pecador completamente errado é mais fácil se purificar e entrar no céu do que aqueles virtuosos que fazem tudo certo por não haverem sofrido na vida. Aqui está um pouco o barulho da chuva, mas ainda falta alguma coisa para ler.
Ou seja, que pensam em Deus como um super-herói de desenho. Basicamente, essa pessoa aqui pensa em Deus como um super-herói de desenho que vai te proteger de todo mal, vai impedir a tentação antes de ocorrer, vai te proteger de ladrão, vai te proteger de doença. A pessoa pensa assim. Essa passagem é usada por alguns cristãos contra os budistas que tentam viver a santidade a todo custo e outras religiões que colocam como forma de salvação ser uma pessoa boa, pura e santa. Basicamente, isso aqui é uma desvirtuação da passagem, porque em tese, uma pessoa que tenta viver assim a pureza, a santidade, ela, em tese, ela está mais no caminho da salvação do que a pessoa que está impura, porque a pessoa impura tem mais trabalho para poder conseguir a salvação, mais trabalho. Mas aquela quer dizer porque essa pessoa que está na santidade se concentra muito nisso e acaba esquecendo da humildade. Basicamente é isso que ele quer dizer. Outra coisa curiosa é que o jovem rico chama Jesus bom mestre, pois para ele era fundamental para trilhar o caminho de Deus ser alguém bom. Mas a resposta de Jesus é: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Essa resposta não foi muito adequada para ele, porque na linha de pensamento dele, para ser de Deus, uma pessoa bom de Deus, necessariamente a pessoa precisa ser boa. Ou seja, a mesma ideia do budismo, espiritismo, kardecista, o Wicca, gnosticismo e toda a história de movimentos filosóficos religiosos em que se prega que se deve ser bom e imitar o exemplo de pureza e virtude de Deus. É aquela história que somos os mini-deuses em treinamento. Basicamente, o jovem rico pensava isso, basicamente, é a questão da pureza. O gnosticismo, basicamente, prega isso, a pessoa santificar pela gnose, conseguir o conhecimento de Deus, que é basicamente a questão de muitos gnosticismos antigos, eles pregavam a castidade absoluta, todos os membros, não só os padres, né? O espiritismo prega fora da caridade não há salvação, o Wicca também prega a preservação da natureza e tudo, não fazer mal aos outros. E o budismo também quer ideia de santificação, para poder alcançar a iluminação. Basicamente, essa é a mesma ideia. Todos. O evangelista quer quebrar essa ideia de homem querer ser Deus ou querer amar a Deus apenas por ter uma vida boa. Uma vez eu li em cartaz no fórum com a receita para o filho ser um criminoso, que é dar tudo fácil para ele. Esse aqui, basicamente, é a minha opinião. Eu discordo completamente disso. Porque se ele realmente tem tudo fácil, ele vai achar muito esforço cometer crime. Porque se ele já tem o dinheiro fácil, se ele for roubar, ele vai achar muito esforço roubar, porque ele já tem fácil, ele não precisa fazer nada, é só sentado, né? Aí o pessoal diz o contrário, porque vai ficar preguiçoso e não vai querer ter capacidade de trabalhar. Mas em tese, você tem tudo fácil, você realmente não precisa trabalhar, não precisa roubar, não precisa fazer nada, né? Isso também fará com que ele seja alguém bom de Deus, como o jovem rico, para agradecer a bênção. Ou seja, essa pessoa que tem tudo fácil, ao invés de virar um criminoso, na minha opinião, ela vira uma pessoa de Deus. Porque como ela tem tudo fácil, ela vai querer agradecer a Deus pelo tudo fácil. Aí, por outro lado, as pessoas pensam que quem tem uma vida sofrida vai ser uma pessoa boa, porque ela vai aprender com sofrimento, assim, foi para Deus. Acontece que tem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que se voltam para Deus quando estão sofrendo, e quando estão bem, elas esquecem Deus, e as pessoas que ficam para Deus quando elas estão bem, e quando estão sofrendo, elas blasfemam. Basicamente, duas pessoas opostas. Então, isso aqui vale para um e não vale para outro. Aí aqui é outra conclusão. Isso depende, a pessoa sofrida vai ter uma pessoa boa se ela for como Jó. Mas se ela for como jovem rico, vai acabar blasfemando, cometendo crime, jogando a culpa em Deus e ter prejudicado a sua vida. Basicamente são dois tipos de pessoas diferentes. Essa parábola é coligada do rico e Lázaro. É interessante que o rico não tem nome. Já o pobre tem, o Lázaro, que desejava matar a fome com as migalhas, mas nem isso lhe dava. É isso que está escrito lá. Agora uma consideração aqui. Mas ele não informa se o Lázaro pedia ao rico ou não. Se o rico só havia, mas se o Lázaro não pedia. E nem se o Lázaro era arrogante, naqueles mesquinhos lá, porque tem pobre mesquinho, né? Ou se ele era bondoso, ou enfim, não fala nada sobre personalidade. Basicamente, o que dá para perceber aqui é que o rico, ele não tinha empatia. Ele podia ser uma pessoa boa, mas não tinha empatia. Ele viu o Lázaro lá, não conseguia saber que ele estava sofrendo e esperava que ele pedisse. Aí, como o Lázaro não pedia, ele não dava. Já o rico, ele tem a personalidade bem delineada. Aparentemente, alguém de bem que não tem empatia, como eu disse. Ou seja, ele não negaria a comida ao Lázaro se ele pedisse. Mas se não pedisse, ele nem pensaria que estava com fome. É outro detalhe importante. Lá no inferno, o rico fala ao pai Abraão para mandar o Lázaro. Ele sabe o nome do mendigo lá. Ou seja, o rico sabe o nome do pobre. Ou seja, o conhece a tal ponto de lembrar o nome. Se ele realmente fosse mau, ele não lembraria o nome do Lázaro. Óbvio. Basicamente, o evangelho quer mostrar que o caminho é de sofrimento, tortuoso, duro, áspero, etc. Desconstituindo a ideia de caminho estreito de Deus é alegria, fácil. Basicamente, quem vê o caminho estreito assim é aquele que vê o pecado como
uma ratoeira. Basicamente, o caminho de Deus, ele prega lá o evangelho que é estreito, difícil, sofrido lá, mas muita gente que está no caminho estreito escolheu o caminho estreito justamente por ele ser fácil, seguro. Mas o que? Basicamente, depende do que a pessoa considera fácil. Olha, aqui, basicamente quem vê o caminho estreito na pet como fácil e seguro é aquele que vê o pecado como uma ratoeira, que o queijo faz com que o rato perca a liberdade e torne prisioneiro, e Deus seria o libertador que o impede e ajuda a evitar cair nessas ratoeiras, pela abstinência do pecado, no bloqueio. Basicamente é assim, quem está no caminho estreito e realmente está firme lá, pode ser aquela pessoa que é virtuosa e quer vencer as tentações lá, enfrentando, ou pode ser aquela pessoa lá que sabe que é fraca lá e confia em Deus com sua proteção. Basicamente, é aquela pessoa lá que sabe que se ela tentar um caminho virtuoso da outra forma, ela vai cair, vai se tornar uma pessoa ruim. Então, ela tenta o caminho virtuoso da forma fácil, acabando cortando e eliminando a hipótese da tentação. Ou seja, ela não garante que nunca vai ter oportunidade de pecar ou de ser tentado naquilo. Aí, para essas pessoas, o caminho estreito é mais fácil. Vamos dizer assim, se a pessoa não está segura que não vai beber até cair, se experimentar, como a própria Bíblia diz para beber moderadamente, não fala para não beber em todo. Mas essa pessoa pensa em não colocar nenhuma gota, porque se ela não provar nenhuma gota, ela mata a oportunidade de cair bêbada. Do mesmo jeito, a pessoa que prega que vive a castidade absoluta, quando Deus permite o matrimônio e a relação e procriação dentro do casamento, é aquela pessoa que sabe que é fraca e não vai conseguir fazer a coisa dentro do permitido, vai acabar fraquejando. Então, se ela sabe que pode acabar fraquejando, ela corta a oportunidade de fraquejar, ou seja, ela corta tudo de uma vez. Então, ao invés de ter a fidelidade no casamento, ele vai ter a castidade absoluta. E assim para drogas e tudo mais, né? Ou seja, há dois caminhos, basicamente assim. O caminho virtuoso de enfrentar a tentação com coragem, resistindo, pegando a força na palavra de Deus, como muitos protestantes pregam. E o caminho fácil, que é garantir que nunca tem oportunidade de ser tentado. Que é o caminho que vários católicos pegam. Todos esses dois caminhos são bons. Qualquer um pode, se qualquer um dos dois, não vai fazer diferença. Todos chegam no mesmo caminho. Por isso que a questão do só escritura não é uma boa ideia, porque tem os dois caminhos, basicamente. Quanto a calendário bíblico, isso aqui, basicamente, olha, se chama lá Bonne Semente, que as pessoas da França enviam, aqui é em francês, olha. Aqui eu vou ler aqui o do Judi, que é aqueles que é quinta, né? Judi, vamos ver se vou só ver aqui. É Judi é quinta, né? Do Juliette, 15 de julho, quinta. À tous ceux qui l'ont reçu Jésus leur a donné le droit d'entrer enfant de Dieu, será dit ceux que croient en son nom. Basicamente aqui é a passagem do John, que é João, é 1:12. Que a todos que hão recebido Jesus, eles têm fundado o direito de ser as crianças de Deus, e a dizer que eles creem em seu nome. Basicamente assim. Aí aqui tem a historinha, né? Fais tout pour suivre Jesus. Faz tudo perder para seguir Jesus. Depois que Quemoir, Norberto e Anne se interessam no Evangelho. Depois de alguns meses, Norberto e Anne se interessam no Evangelho. E lá assistam das reuniões cretianas, eles vão na Bíblia. Eles assistem a reunião cristã da Bíblia. Basicamente assim, vai contar uma historinha que se encaixa nessa passagem. É muito legal que cada dia tem 2 passagens e uma historinha. Basicamente é uma boa ideia. Eu estou aqui em julho, aqui, nós estamos em maio, eu já cheguei no julho aqui, é porque chegou bem atrasado. Então, basicamente assim, olha. A questão que eu não gosto, quando eu coloco lá criticando a Bíblia, basicamente não é criticando a Bíblia em si, criticando só a Escritura. Porque as pessoas gostam de pegar aquelas passagens lá, como a terra é imóvel, para dizer que a terra não gira, ou aquela passagem lá, que Deus criou a terra em 6 dias, para dizer que o Darwin lá está errado, do macaco ou dos dinossauros, sendo que se a pessoa prestar atenção, esses 6 dias não são 6 dias, são 6.000 anos, porque cada dia de Deus é 1.000 anos. E para quem está achando curioso que a expectativa de vida é 70 ou 100 anos, que tem lá um livro mais na frente, e lá no começo, tem dizendo que o Adão viveu 900, acho que 948, 900 alguma coisa anos, como é que a expectativa de vida é pequena? É muito simples, porque os 900 e tantos anos, ele é um dia de Deus, porque desse dia ele não ia passar, basicamente um amigo já alertou disso. Então, esse gente que vem não sei quantos anos aí, é impossível viver 900 e tantos anos, é porque está contando os anos como os dias de Deus. Então, basicamente, é um dia de Deus. Basicamente assim. Enquanto quando sai a expectativa de 70, 100, ou sei lá como, está contando os anos nossos. Então, é a questão de interpretação. E essa questão de um dia de Deus é 1.000 anos é totalmente confirmável, porque
Tá lá no Alcorão do Islã, tá nos apócrifos e tá na Bíblia. Então, se todo mundo diz a mesma coisa, é a mesma coisa dos 9 ciclos do inferno. 9 ciclos do inferno estão lá no inferno grego do Hades, estão no inferno católico lá do Dante, e estão no inferno lá da mitologia nórdica da Hel. Então, obviamente que deve ser verdade, né? Agora a questão dos aeons, assim, dos céus. Determinada pessoa foi arrebatada até o terceiro céu, o Paulo, né? Aí outro foi até o sétimo, até o 13º. Basicamente, vamos pensar assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, 13º. Basicamente, vamos pensar aqui como a República Federativa do Brasil. Ela é uma só, o Brasil, mas é dividida em 27 unidades federativas, só administrativas, que não são independentes. Então, seria o Reino dos Céus. É só um, mas ele é dividido em 13 unidades, basicamente, cada uma representa assim. A diferença é que cada unidade que vai aumentando, ela é melhor que a outra. Assim, o primeiro céu é luminoso, muito luminoso. O segundo é mais luminoso ainda, até o 13º mais luminoso. Então, cada um, onde está o seu tesouro, onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Então, a recompensa de cada um é o céu equivalente ao seu coração. É a questão que se entende. Basicamente, então, a questão do só da escritura, que eu não concordo, é justamente por isso. Quando se deixa só a escritura, tu vai limitar muitas suas possibilidades. E a própria escritura, ela é um pouco confusa, porque ela foi escrita assim para o povo simples. Então, ela usa exemplos como a vinha, a videira, sendo que, por exemplo, eu nunca vi uma vinha, nunca vi uma videira, nunca vi um joio na vida lá, então fica complicado. O pastor de ovelhas, eu nunca vi um pastor de ovelhas, nem um coelho, né? Então, fica complicado. Aí, pegando essas cosmogonias dos apóstolos, que ele cria uns deuses, cria arcontes, cria entidades celestes para representar as virtudes, castidade, obediência, cria potestade para simbolizar o ódio, a ira. Fica mais fácil lá, porque para quem já estudou filosofia, para quem lê muito livro religioso de outras religiões, quem vê mitologia, vê animes, desenhos, fantasias, livros de fantasia, essa cosmogonia fica muito mais fácil de entender, apesar de ter a mesma coisa. Então, antes de tentar impor alguém, lembra da passagem bíblica aí do que é o amor. Deixa a pessoa encontrar. Basicamente, não é... Se a pessoa quer pregar Jesus, na verdade, não é a pessoa que encontra a verdade. É Jesus que encontra, é a verdade que encontra a pessoa. Basicamente, se a pessoa realmente for salva, porque estiver destinado no livro da Bíblia para ser salva, Jesus vai encontrar do mesmo jeito, ou impondo, ou não impondo. Ou seja, sempre ela vai encontrar, porque é a questão do que se acredita, que o livro da vida já define quem salvou e o livro da perfeição não. A questão da alma gêmea, muita gente diz que não existe. E fica criticando que as pessoas separam os casamentos porque dá problema, que a alma gêmea não dá problema. Mas basicamente é interpretar uma gêmea de outra forma. Que a pessoa só deve ter um relacionamento amoroso se for uma gêmea. Então isso aí vai prevenir casamentos errados, vai prevenir separações, assim. E se não encontrar uma gêmea, muito bem. O próprio Paulo lá numa carta ele diz que é melhor ficar solteiro para servir melhor a Deus. Então, assim, enquanto não encontrar uma gêmea, fica solteiro, se encontrar, casa e dá certo. Essa é a ideia. Então, caso volte já vez, eu tenho algumas coletâneas de orações. Ó. Fase do mês, dia de elaboração de prece para a forma consciente, onde eu ensino como fazer orações, baseando praticamente igual a oração da igreja, ensino como corrigir, colocar as orações do blog, né? E também tem coletânea de orações a Jesus, com 10 orações em português, e as outras em outras línguas, algumas em inglês, espanhol, francês, italiano, e uma tentativa de alemão, que é meio fraquinha, né? Também tem a coletânea de orações da Deus Sofia, que essa tem 5 livros, um para cada idioma, que é basicamente a questão da amor à sabedoria, basicamente seria o amor à alma humana e como tu pode interpretar a Deus Sofia como a Virgem Maria, como a Atena, como Ares, ou também pode interpretar como o exemplo da própria alma humana, do teu próprio eu, teu próprio eu verdadeiro, não o ego. Também pode interpretar como uma característica de Jesus, há muitas interpretações. Aí também manual de entrega total sem reserva Pequena Virgem Maria, edição português, e a outra edição com outras 4 línguas. Manual to Surrender Entitled Young Virgin Mary. Basicamente, eu deixo bem claro que a Pequena Virgem Maria não seria a Virgem Maria menina, que seria aquela pequenininha lá, a criança, e nem a Nossa Senhora, que seria aquela adulta. Seria a pequena, aquela do templo, aquela que ficava orando, alimentada por anjos, basicamente assim. E a questão, ela apresenta uma nova forma de entrega, porque essa parte de escravo não é uma boa ideia, porque justamente a pessoa quer, se vai para Deus, não é para se tornar escravo de Deus, e sim para ele que liberte da escravidão do pecado, então essa palavra escravo não é adequada. E também a questão de que tem que se preparar durante 30 dias ou fazer um monte de orações não é adequada, porque um dia de Deus é 1000 anos nossos. Então, tanto faz nós vamos fazer uma constelação num dia, 30 dias, 100 anos, para Deus vai ser o mesmo dia, para Maria também, estão lá no céu, então isso é desnecessário. E a questão do texto proposto, 10 orações, basicamente é a seguinte:
É porque se ficar rezando aquele monte de orações repetidas, sem meditar no que está dizendo, elas não têm valor. Agora, se tu faz uma oração que tu mesmo compõe, tu vai meditar cada palavra, não importa o quão rápido tu diga, porque foi tu mesmo que escreveu. Então, ela seria mais aceitável, mais valorizável para Maria, mesmo que seja menos. Então, a questão é o seguinte. Aí tem agora Coleção de Prière ao Espírito Santo, que é basicamente a coleção de orações ao Espírito Santo, basicamente. E ela está só em francês por causa do Le Plus francophone, que não pode ter tradução, basicamente. Então, é isso. E a coleção de orações a Jesus, eu começo apresentando. Ela foi criada porque eu vi o padre, acho que de Robson, não sei se foi ele ou foi outro, perguntando o que é Jesus. Aí eu respondi, e a partir da minha resposta eu criei a oração. E ela começa apresentando Jesus para cada uma das religiões diferentes, mesmo mas não cristãs, como budista, hinduísta, católico, gnóstico moderno, igreja da noite, tudo, né? De uma forma aceitável para cada um. Basicamente para não impor, basicamente para que mostre ou se ofereça, então não impor. Aí a questão de eu chamar a questão deusa Barba, deusa Hecate, deusa Atena e deusa Clara de Assis, basicamente é porque eu estou usando Deus no sentido de Deus minúsculo, da pequena, aquilo está em seu coração. Basicamente seria aquele exemplo que me inspira a ser uma pessoa boa, não o Deus todo-poderoso, que é como o próprio credo da Igreja Católica diz que só existe um Deus com Deus maiúsculo, mas não impede de colocar a mão de Deus com letra minúscula. Por isso que são os santos, são os exemplos de pessoas que conseguiram aquela santidade que nós desejamos alcançar. Então é só um exemplo. E a questão da oração. O importante da oração não é ser aquela oração boa, assim, bem feita. Sim, aliás, até é bom, né? Mas a oração é tu está rezando para ti mesmo. Basicamente, tu está mandando um telegrama para o santo, para Deus, ou para quem será que for, para que ele ore por ti. Então, é importante que tu se sinta contente com a oração que tu está rezando, se sinta feliz e não se sinta obrigado. Porque se tu está obrigado a rezar aquilo, o santo também vai se sentir obrigado a rezar. E basicamente, o Deus lá não é obrigado. Outra coisa, para quem acredita que só pode falar Jesus com a Bíblia, responde, tu pode muito bem falar com Jesus, contar todos os teus problemas, como teu amigo, melhor amigo, que ele te escuta, e ele pode te dar a tua resposta. Como? Ele pode dar a resposta através de alguma coisa que coloca no teu cérebro, que tu não pensaria por si só, mostrar alguma visão em sonho, ou falar ao teu coração. Basicamente assim, tu não precisa ficar tentando cartas, nem médiums, nem ficar lendo as passagens à toa. Basicamente é só tu abrir o coração, basicamente a alma e tentar falar. Basicamente, como se supõe que o Deus esteja presente em todos os momentos, tu é consigo. É por isso que eu também não acredito muito naquelas conversões, assim, que a pessoa, eu estava no caminho errado e encontrei Jesus e Jesus me salvou. Basicamente, Jesus salvou, tudo bem. Agora, que ela encontrou Jesus, eu não acredito, porque teoricamente se acredita que Jesus está contigo em todos os momentos, desde que tu nasce até a tua morte. Então, Jesus sempre estava ao lado dela lá, quando ela estava no caminho errado e também quando ela saiu. O negócio é que a visão dela só se abriu para enxergar o Jesus lá quando ela se converteu. Então, é isso. Jesus está em toda religião, mesmo no hindu, Buda, ou mesmo na igreja da noite, ele está lá, porque está com todos nós, está sempre ao lado. Então, essa ideia de sair de uma igreja para encontrar Jesus em outra igreja é meio estranha, porque Jesus está em qualquer lugar, desde que a pessoa esteja. O que a pessoa precisa é aprender a vê-lo. Então, a questão é esta. Então, o que eu defendo aqui, basicamente, os livros começaram a ideia mais forte para defender aquelas pessoas que eram oprimidas, assim. Muitos são de espiritualidade para provar, assim, que uma imposição de alguma doutrina, por mais bonita que ela seja, é ruim, porque a pessoa deve ser livre para ter suas próprias escolhas, para poder escolher o seu caminho. Basicamente é o que o livre-arbítrio pega. Então, os livros de espiritualidade visam defender essas pessoas que estão sendo oprimidas por não acreditarem na verdade absoluta. Basicamente assim, olha. Vou dar um exemplo. Os islâmicos querem converter todo mundo ao Islã porque o Islã é a verdade absoluta. Eles falam mal dos cristãos. Por outro lado, os protestantes têm o Sola Escritura, que também falam mal deles. Aí tem os judeus, que não acreditam em Jesus lá. Aí também tem alguns católicos que também não gostam muito de protestantes. E assim fica a briga. E ninguém se entende por causa disso. Então, se cada um respeitando a decisão do outro, o que teoricamente o Papa vai fazer, o ecumenismo, é a melhor solução, basicamente.
Cada um é livre para suas escolhas e ninguém pode dizer que algum está condenado ou não, por mais pecado que a pessoa esteja, porque quem decide quem está condenado ou não é só Deus, e ninguém sabe o que ele pensa, né? Ninguém sabe o coração do outro, ninguém sabe o que Deus pensa, então ele que decide. Ele pode colocar o pior pecador lá e colocar o santo no inferno ou vice-versa. Então, antes de julgar os outros ou condenar, deve-se pensar assim. Melhor. E outra questão assim. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Então não faz sentido Deus permitir precisar da minha vontade para fazer alguma coisa. O que faz sentido é que a minha fé própria que faz o milagre e não o próprio Deus em si. Por isso que Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Foi a fé dela em Jesus que salvou e não foi o próprio Jesus que salvou. Em tese seria assim. Porque teoricamente acredito que Jesus só salvou com a morte na cruz. Mais questões teológicas, filosóficas. E essas discussões já estão, vós não estares aguentando a discussão toda, mas é uma coisa muito interessante essas discussões. Aí tem a questão da fantasia romântica. O que é que a fantasia romântica tem em relação com o divino? Basicamente tem tudo, por causa dos personagens. Eles se amam, basicamente, eles têm um dilema, eles provam amor pelo outro, eles conhecem o pensamento um do outro, eles são interligados. E eles não fazem aquelas coisas impuras, como tem gente que considera o beijo impuro, pelo menos na minha época se considerava, uns 20 anos atrás, por assim. E outras coisas ainda mais, eles só seguram a mão e se abraçam, mas nem por isso eles deixam de ser amor verdadeiro, são a questão da alma gêmea. A questão da gramática é basicamente assim, porque se a pessoa está falando com Deus, e Deus é a maior potestade do universo celeste, é interessante que se fale com educação. E para que mais educação com ele, respeito, do que falando correto? Então, a ideia é bastante essa. E a ideia também é defender aquelas pessoas que estão discriminadas por tentar falar correto, onde a maioria fala errado e são acusadas de serem melhores que as outras, mas não é questão de ser melhor, é questão de opção de cada um. Então, basicamente, explicada a questão dos espirituais. Aquele guia de sabedoria e espiritualidade para a parte de espírito, basicamente também é mostrar alguns ensinamentos de forma mais didática, como por que não deve guardar rancor, mágoa, porque os sentimentos negativos eles causam doenças nas pessoas, doenças inexplicáveis e outras coisas também, que não é bastante explicado. Por que se deve sempre perdoar, por que não se deve temer. É basicamente assim, porque, olha só, todos os pecados, os sentimentos malignos, por exemplo assim, eles vêm do medo. Porque, por exemplo, se eu tenho ódio de alguém, é porque essa pessoa, teoricamente, me fez mal, e eu tenho medo que ela faça mal de novo. Aí se eu tenho raiva de alguém, também é mais ou menos a mesma coisa. Aí se tem inveja, é porque tem medo de não conseguir ter aquela coisa. Se tem rancor, ou se tem mágoa, também é medo. Então, o medo é a origem de tudo isso. E, teoricamente, o medo é o que dá poder ao inferno. Porque, teoricamente, se tu chegar lá no inferno e não tiver medo de nenhuma tortura, ou ele te coloca pra fora de lá, pra não contaminar os outros, ou tu contamina os outros, ninguém fica com medo, acontece uma rebelião e todo mundo escapa. Porque a ideia é essa, né? A ideia é com medo. Então, se tu não tem medo. E a questão de não ter medo de Deus é basicamente assim, olha. Se tu for daquela pessoa que vai dormir, acorda no outro ano, vai aparecer 2, 3, 50 Jesus lá. E para discernir o verdadeiro do monte de falso, vai ter que ter essa ideia, porque o verdadeiro Deus ele não vai te impor nada, ele vai basicamente te ajudar, ele não vai ficar querendo cobrar, coisa assim. E se aparecer um cobrando, provavelmente não vai ser. Do mesmo modo, vai te aparecer um monte de diabo diferente, vai aparecer diabo bom que te ajuda, e diabo que só quer te gritar no teu ouvido, lá, impor coisa, obrigar, te julgar. Aí tu vai te sacar, porque na verdade esse diabo bom seria o avatar de Jesus, o diabo bom seria o avatar do diabo, e o Jesus ruim seria o avatar do diabo. Basicamente assim, tu não pode confiar no nome que eles te dão, na aparência que eles têm. É como na própria escritura diz, que tu conhece o Espírito pelas suas obras e não pelo seu nome ou pela sua aparência. E para verificar a sua inscrição de Deus. A questão é assim. Então, antes de alguém te dar alguma informação ou te cobrar alguma coisa, tu tem que verificar se de forma consciente. A questão tal aqui é porque, como eu já fui coroinha da igreja, eu ainda conservo os blocos, assim, a questão da castidade, obediência e pobreza, né? Mas assim, eu coloco o tal para relembrar. Porque uma pessoa que já tem uma opção na igreja nunca. E a questão assim, a igreja católica. Basicamente, a igreja católica não é o que as pessoas pensam, porque existem vários tipos de igreja católica. Existe aquela católica catedral, aquela grande, só que a igreja católica que eu tenho é bem pequenininha, só não é capela, porque se tem um sacrário não é capela. E basicamente é totalmente diferente do que as pessoas pensam daquelas igrejas grandes.
Então, aqui é o final do vídeo. Eu agradeço a todos vós aqui de qualquer religião que estão vendo aqui, porque a minha função não é provar que Deus ou a força lá nem depende de religião alguma, pode estar em qualquer religião, pode estar em nenhuma. Eu até apresento Jesus para o ateu, como aquela força lá que o impede de fazer coisas erradas, mesmo acreditando que não existe Deus. Basicamente assim. Então, obrigado a vós, que eu sei que tem gente do kardecismo que me assiste, gente do catolicismo, gente até do protestantismo, gente da Wicca, gente, vamos dizer, da Igreja da Noite, gente do taoísmo, da teosofia, do gnosticismo, tanto primitivo quanto moderno, do islamismo e de todas as sortes de religião que tem. Aqui todo mundo assiste, basicamente porque a função é essa, não impor religião, não pregar e deixar cada um seguir ali para seguir o seu caminho e encontrar o que eu espero do outro lado. Basicamente, uma coisa bastante importante, olha. Se eu tenho Deus comigo, no meu coração, tenho paz de espírito, mesmo que me joguem lá no inferno, eu vou estar feliz no reino, porque vou sentir no reino do céu, porque eu tenho Deus comigo. Porque o inferno não é aquela coisa lá, queimando fogo, diabo atormentando, tem teoricamente não. O inferno é a total ausência de Deus lá. Basicamente, seria um mundo onde Deus não se mexe, não tem a presença. E se uma pessoa que tem Deus no seu coração vai para lá, vai causar o menor problema lá, porque o Deus que não é para estar presente vai estar presente através daquela pessoa. E quando estiver lá naquele castelo lá dos pecados, de adultério, fornicação, bebendo tudo lá à vontade, caindo na depravação lá, vivendo lá, uma pessoa vai dizer, não, eu não faço porque eu tenho Deus no meu coração. Mas tu já está condenado mesmo, Deus vai falar, mas não importa, eu quero seguir o que eu acredito na terra. Aí essa pessoa ou vai ser expulsa lá do inferno, ou vai contaminar o povo, e o povo vai tudo evangelizar, e Deus vai acabar tendo que rever a sentença. Até por isso que a questão do julgamento final, o julgamento primordial, a questão o final pode mudar o primordial, o primeiro. Mas a questão de julgamento final é eu digo para vós, não vos preocupar, porque se vós for uma pessoa boa, fazer o que, teoricamente, o que eu imitar o Cristo, ou imitar o Buda, que é o Siddhartha, né? Siddhartha, imitar o Wicca, imitar, ser aquela pessoa que busca a santidade, fazer as coisas certas, é pouquíssimo provável que tu seja jogado no inferno. E se for jogado, com certeza vai ser expulso de lá ou causar problema lá para o maligno. Porque o maligno não vai querer alguém que já condenado ainda insiste em fazer o bem. Porque ele vai achar altamente um absurdo, não é mais? Então, o reino dos céus, ele é dentro do coração. Basicamente, se tu está com paz de espírito, paz consigo mesmo, tu vai ter o reino dos céus. Tu vai te irritar, vai estar a ver o reino dos céus em tudo que é coisa, e o reino dos céus vai estar próximo. É por isso que ele sempre está próximo. Então, obrigado por vós terem subscrito ao canal. Desculpa por esse livro só português, até porque não é só português não, porque tem a leitura francesa e inglês, mas... E não vou esquecer de olhar meus livros no Amazon, pode olhar meu LinkedIn, é meu nome, William Mendes Freitas, lá tem poucas convenções, ou meu contato, vk.com.br, ou o meu próprio blog mesmo, innerdivinecommerce.blogspot.com, que é conexão de vida interior, basicamente. Há muitas coisas gratuitas lá, por enquanto ela não tem a licença, eu ganho só quando alguém compra o livro, ou lê na Kindle Unlimited, né? Eu aconselho vós a ler o livro todo do Kindle Unlimited antes de comprar, porque só, acho que aqui no Brasil é R$ 9,99, ou menos de R$10 tu lê tudo que tu quiser lá. Aí, como tu já vê todas as partes, tu garante que tu vai gostar do livro. Porque a pessoa compra sem conhecer, às vezes porque o nome é famoso, ou então por algum outro livro anterior, e acaba não gostando daquele, que é diferente. Então, se tu já leu o livro todo, tu vai ter mais condição de saber se vai ser uma compra certa ou não. Então, a função do livro é basicamente essa, defender o povo que está oprimido e dar uma nova luz às pessoas, do caminho. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Desejo a ti, ouvinte lá que está a aguardar o vídeo, mirar o vídeo, e a vós todos que se estiverdes ouvindo em grupo lá, a paz de espírito e a boa vontade e tentar viver a coisa. Aliás, lá no meu blog eu indico alguns filmes de santo, lá naquele High Play da Itália, lá tem tudo que é filme de santo, Santa Bárbara, São Paulo, e da Bíblia, Barrabás, Jesus, tem aquele Jesus como aquele bonito lá. Tem até o Aladdin, lá a versão do original, As Mil e Uma Noites, e tem muitas coisas edificantes, como a própria Wink, segue lá, Regala Academy, esses desenhos Mi, são tudo da raia. E é gratuito, só precisa de uma VPN da Itália, que isso tu pode comprar no teu antivírus, né? E também os outros desenhos podem encontrar lá onde eu indiquei, alguns no Play RTS, MyTF1, que também são gratuitos. E alguns do Netflix não é
tão caro assim. Pode ir lá na Pague Menos, por exemplo, aqui do Brasil, comprar o cartão pré-pago. Você compra um cartão de crédito, compra o cartão pré-pago, raspa o código, digita lá e tem aqueles meses lá. E é só assinar o plano mais barato, né? Uma pessoa só é metade do preço do plano mais caro, né? Então, então é isso. O importa não é o teu exterior, é o teu interior. A própria força criadora, como tu queira chamar, conhece o interior do teu coração. Ninguém mais conhece, tu não conhece dos outros. Então, é assim. Muita paz para todos vós e não vou esquecer de olhar meu canal. O canal não, basicamente é o blog innerdivineconnection.blogspot.com. E até o próximo vídeo.